Olá, neste trabalho vamos falar um pouco sobre o uso das microalgas na saúde humana. Nosso trabalho é estruturado em introdução, em como obter o produto de interesse, algumas outras aplicações e a conclusão. Então, para começar, o que são as microalgas e como eu posso utilizá-las na saúde humana? Bom, as microalgas são um diverso grupo de organismos procariontes e eucariontes fotossintetizantes, que podem ser encontrados em ecossistemas aquáticos. Há muito tempo, elas são utilizadas para a produção de alimentos, para a produção de biocombustíveis, no tratamento de água e produtos farmacêuticos, que é o que vamos dar ênfase aqui neste trabalho. Como são produzidos esses produtos farmacêuticos por meio das microalgas, nós precisamos entender o que são as proteínas recombinantes. As proteínas recombinantes, elas são proteínas sintetizadas em células hospedeiras de uma espécie diferente da sua, como por exemplo a proteína humana sendo produzida em uma bactéria. Elas apresentam essa dominação devido à modificação em seu material genético pela técnica do DNA recombinante. A produção das proteínas recombinantes, elas têm como marco principal a síntese da insulina humana, que foi feita lá na década de 80 pela técnica do DNA recombinante, e com isso foram desenvolvidas muito mais moléculas como hormônios, antígenos e biofármacos, e que vêm sendo desenvolvidas muito mais atualmente. O uso desses compostos, elas requerem altas doses em um longo período de tempo, e assim elas demandam anualmente toneladas de proteínas purificadas, o que apresenta alto custo nos sistemas convencionais. Então, como que é feita essa técnica do DNA recombinante? Basicamente, nós precisamos recortar o DNA a ser clonado onde há o gene de interesse, ou seja, aquele gene que apresenta a codificação da proteína que precisamos. Esse gene, então, é inserido em um plasmídio que também foi cortado em um local e juntos eles formam o DNA recombinante. Esse DNA recombinante ele é inserido em uma célula, geralmente bacteriana, que após a sua replicação, elas vão produzir e expressar essa proteína. A técnica do DNA recombinante ela pode ser aplicada a diversos organismos nos sistemas convencionais. Esses sistemas convencionais eles apresentam algumas desvantagens que podem fazer com que o custo de produção seja elevado, como por exemplo, as bactérias elas realizam modificações pós-traducionais pouco diversificadas, como por exemplo a glicosilação, em que não ocorre, ou seja, não há adição de monômeros de carboidratos para o bom funcionamento da proteína, além de produzir endotoxinas que criam barreiras no processo de purificação dessas proteínas. Além disso, nós temos as leveduras, que elas apresentam modificações pós-traducionais incorretas, além de erros no enovelamento dessas proteínas e uma hiperglicosilação. Temos também o uso de células de mamíferos, que apesar de apresentarem uma alta similaridade com proteínas humanas, como por exemplo o enovelamento e as modificações pós-traducionais, essas células elas são difíceis de manusear em larga escala, o que acaba por gerar um custo elevado em sua produção. Além disso, também há o risco de contaminação por agentes altamente patogênicos, como por exemplo os vírus e os prions. Por outro lado, as plantas transgênicas elas se tornaram um grande atrativo quando em comparação com esses sistemas convencionais, por apresentarem algumas vantagens, como por exemplo o baixo custo de produção, as proteínas recombinantes serem livres de toxinas e patógenos, as áreas de cultivo e processamento serem mais disponíveis e também o dobramento e novelamento correto de proteínas e a glicosilação elas são feitas de maneira adequada nesses organismos. Em contrapartida, as plantas transgênicas elas apresentam algumas desvantagens, como o crescimento lento, a possibilidade de fluxo de genes entre culturas, o que acaba gerando uma preocupação ambiental. O padrão de glicosilação é diferente da de mamíferos, então faz com que a função proteica seja reduzida, além de apresentar um alto custo com o processamento de água.
Dessa forma, as microalgas têm se tornado um grande atrativo para as indústrias de biotecnologia, não só para a produção dessas proteínas recombinantes, como também para a extração de outros produtos naturais e componentes com valor comercial. Algumas vantagens das microalgas são o rápido crescimento, um pouco tempo entre a transformação do DNA e a produção dessas proteínas. As proteínas também produzidas nessas microalgas, elas são livres de toxinas e patógenos. Elas podem ser cultivadas tanto em locais fechados ou abertos e não há risco de disseminação de transgênicos ao redor, no ecossistema, devido às mutações feitas em laboratório que impedem a sua sobrevivência em condições naturais. Bom, agora vamos falar um pouco como é possível produzir uma vacina contra a malária utilizando microalgas. Então, as vacinas que apresentam proteínas recombinantes em sua composição, elas são chamadas de vacinas de segunda geração. Essas vacinas, elas se caracterizam por oferecer uma proteção por meio da indução de anticorpos voltados para um único alvo, como, por exemplo, uma toxina que seja responsável pelos sintomas da doença, ou açúcares que estejam presentes na superfície do patógeno que permitem ao sistema imune do hospedeiro neutralizar e eliminar esse organismo. Além disso, essas formulações também podem conter proteínas do patógeno, que normalmente causam a resposta desejada do sistema imunológico. Uma vez que as microalgas elas apresentam grandes vantagens, como a gente viu na produção de proteínas recombinantes, elas se tornam interessantes para a produção dessas vacinas. A transformação para a expressão proteica ela pode ser realizada tanto no genoma nuclear, no genoma mitocondrial e também no genoma do cloroplasto, sendo esse último mais preferível por produzir antígenos virais, bacterianos e protozoários. Além disso, uma característica muito interessante é que a utilização de microalgas secas, elas podem ser utilizadas para o encapsulamento da vacina. Podem ser utilizadas então membrana celular e do cloroplasto e também a parede celular. Esse encapsulamento ele ajuda a evitar a oxidação da vacina durante o armazenamento. Assim, os principais estudos feitos para este fim, eles são realizados com a microalga Chlamydomonas sendardii, pelo fato dela ter sido a melhor microalga já caracterizada. E a sua transformação, do genoma de seu cloroplasto, ela foi demonstrada há 20 anos. E desde então, as técnicas de engenharia genética para esses cloroplastos, eles vêm avançando significativamente. Além disso, um estudo de revisão demonstrou a existência de mais de 40 diferentes proteínas terapêuticas que foram produzidas com sucesso em cloroplastos de Chlamydomonas sendardii. Agora, nós vamos falar um pouco mais da espécie em questão, que é a Chlamydomonas reinhardtii. Sobre a anatomia dela, ela é uma alga verde unicelular que vive em ambientes dulceaquícolas e também no solo. Ela possui 2 longos flagelos que contêm estrutura idêntica a cílios, que permitem o deslocamento pela água e por superfícies sólidas também, e caso ele seja perdido, dependendo do plano de fissura dele, ele pode ser regenerado. Tem um formato ovalado, com aproximadamente 10 micrômetros de comprimento e 3 micrômetros de largura. Alguns aspectos fisiológicos que valem ser salientados são o crescimento em condições fototróficas, onde ela consegue crescer tanto com luz e gás carbônico, ou em condições mixotróficas, com a presença de luz e acetato, e também essa alga consegue crescer em condições heterotróficas, ou seja, sem luz. Além disso, ela realiza fototaxia, ou seja, ela consegue se orientar em direção à luz, e essa orientação é feita através de percepção da mesma pela uma estrutura que é chamada no inglês eye spot, como se fosse um olho. Pensando no seu ciclo de vida e características reprodutivas, as células são haploides no estado vegetativo e também se dividem por divisões mitóticas.
Quando o ambiente está em baixa disponibilidade de nitrogênio, as células vegetativas elas são diferenciadas e formam gametas. Essas células que têm polaridade positiva e negativa, né, são classificadas assim como positivas e negativas, se encontram e aí geram o zigoto, que produz 4 células filas haploides sobre as condições de luz e nutrientes adequadas, então seu ciclo continua. Essa espécie de Chlamydomonas é muito utilizada em pesquisa, ela é um organismo modelo e os cientistas batizaram-a de levadura verde porque ela é muito utilizada para compreender vários processos biológicos do tipo como as células movem, como elas respondem à luz, como elas reconhecem uma outra. E ela possui também várias vantagens para o uso laboratorial, além das vantagens já descritas para o uso de microalgas em si, ela tem uma expressão de fenótipos mutantes quase imediata, porque seu crescimento vegetativo, a célula é haploide, e nas condições corretas de cultivo, o número de células pode chegar a duplicar em cerca de 8 horas e consegue ter o seu crescimento de forma heterotrófica, na ausência de luz e na presença de acetato, mas ainda assim ela consegue manter o seu aparato fotossintético funcional, porque ela tem uma capacidade de produzir níveis basais de clorofila, o que possibilita que os estudos sejam feitos com linhagens mutantes sensíveis à luz. Outra característica muito importante é que a estrutura do flagelo, né, ou do cílio, contém proteínas conservadas e compartilhadas com mamíferos, o que ajuda a compreender mecanismos e disfunções ciliares em humanos também. E com o avanço da manipulação do DNA, o processo o processo de trabalhar com ela ficou muito mais fácil, porque você tem um maior acesso do sequenciamento do DNA, acesso ao genoma nuclear completo, mitocondrial e do cloroplasto também, e as tecnologias de CRISPR fizeram com que essa espécie ainda tivesse mais usos e funções como organismo modelo em laboratório. A Chlamydomonas reinhardt ela pode ser cultivada em larga escala em sistema aberto ou em bioreatores. Nos sistemas abertos, a produtividade e a densidade celular dependem da área de contato com a superfície, uma vez que a iluminação e a troca de gases metabólitos podem diminuir com a distância entre o organismo e a superfície. Então, o tanque não pode ser muito fundo e é preferível que os tanques sejam, portanto, mais rasos. Além disso, apesar de não ter relatos de nenhuma patogenicidade ou impacto nos ecossistemas ao redor, a população se mostra meio adversa à utilização de sistemas abertos. Como foi abordado previamente, nós vamos falar do desenvolvimento de vacinas contra a malária utilizando a Chlamydomonas reinhardt. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho mais da malária em si. Segundo dados de 2020 do Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, 3,2 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, tem risco de contrair a malária. Apenas em 2018, 228 milhões de pessoas ficaram doentes e 405 mil pessoas morreram. A malária é uma doença que pode ser fatal, mas tem alta disseminação em regiões mais carentes, como a África subsaariana, que tem um maior risco, e também acontece em outros países da Ásia, da América Latina e Oriente Médio, principalmente. A malária é causada por parasitas do gênero Plasmodium e a transmissão é feita pela fêmea infectada do mosquito vetor Anopheles. Existem 5 espécies desses parasitas que causam a malária em humanos e 2 delas, a Plasmodium falciparum e a Plasmodium vivax, apresentam a maior ameaça, e o Plasmodium falciparum é o parasita de maior prevalência no continente africano e é responsável pela maioria das mortes relacionadas a essa doença no mundo inteiro. É uma doença que pode ser facilmente prevenida e também tem tratamento. O principal sintoma da malária é a febre aguda e ele é acompanhado de dor de cabeça, calafrio e vômitos. Esses sintomas ocorrem geralmente entre os 10º e o 15º dia depois do indivíduo ser infectado através da picada, mas sem o tratamento adequado e rápido, a doença pode evoluir e causar a morte.
Um grande problema é a resistência aos medicamentos antimaláricos. A resistência do Plasmodium falciparum às gerações anteriores de fármacos, como a cloroquina e a sulfadoxina pirimetamina, se tornou generalizada durante as décadas de 1970 e 1980 também, minando os esforços para o controle da malária e revertendo os ganhos na sobrevivência infantil também. É realizado e muito necessário o monitoramento da resistência a esses medicamentos e a resistência ao vetor P. falciparum vem sendo muito reportada, principalmente em países da sub-região do Grande Mekong, ali nos países como Camboja, República Democrática Popular Laos, Tailândia e Vietnã. Segundo os dados da OMS, atualmente não há nenhuma vacina licenciada contra a malária ou contra nenhum outro tipo de parasita humano. E a vacina que está em fase de pesquisa mais avançada é essa, que tem o nome comercial de Mosquirix, que é uma vacina recombinante que utiliza proteínas do Plasmodium falciparum combinadas a uma proteína viral da hepatite B aliada a um adjuvante químico. Portanto, por ser uma área que tem essa defasagem, das vacinas contra a malária, nós achamos que é uma área bastante promissora para o uso de microalgas. E como obter uma proteína recombinante? Bom, o primeiro passo é a extração do gene-alvo, que é a obtenção da sequência de nucleotídeos responsável pela produção da proteína de interesse. Logo após, devemos escolher um vetor de clonagem. Essa escolha vai depender do nosso estudo. O vetor ele deve apresentar um sítio múltiplo de clonagem ou um sítio de restrição, que é a região de introdução da sequência de DNA exógeno. Ele também deve apresentar promotores e regiões não traduzidas, que são elementos reguladores de transcrição. Logo após o DNA-alvo, ele deve ser inserido no vetor. E essa inserção ela é feita pelo método de transformação, que pode ser eletroporação ou choque térmico, que consiste em um choque elétrico ou um choque térmico que desestabiliza a membrana celular, facilitando assim a entrada do DNA na célula. Além disso, tem o bombardeamento de DNA revestido de ouro ou de tungstênio, em que as partículas perfuram a parede celular e entram no interior da célula. Logo após, em outro processo, há o cultivo, em que há o crescimento desses organismos, dessas células, e a replicação do material genético e a expressão dessas proteínas. Logo após, as proteínas devem ser extraídas em um processo de lise celular, em que há o rompimento da membrana das células para obter as proteínas. Por fim, as proteínas devem passar por uma purificação através da cromatografia de afinidade, onde a proteína desejada é retida e ela é purificada. Agora, nós podemos observar uma imagem que mostra as principais etapas do desenvolvimento de proteínas recombinantes. O primeiro passo é o isolamento do DNA a ser empregado, que pode ser extraído do sangue ou da saliva de uma pessoa que tem essa proteína. Em seguida, o próximo passo é multiplicar o número de cópias desse DNA. Esse processo é chamado de amplificação e pode ser feito através da técnica de PCR. Feito isso, o próximo passo é iniciar a clonagem do DNA, que é inserido em um vetor de clonagem, originando um vetor recombinante. O vetor é uma espécie de matriz molecular que serve de suporte para o DNA de interesse. Esse vetor recombinante é inserido dentro de um organismo. Esse organismo pode ser uma bactéria, uma levedura, uma célula de mamífero, de inseto ou de planta. E esse organismo funcionará como um bioreator, onde a proteína será produzida. A escolha do organismo depende de fatores como quantidade, custo, o tipo de molécula que se quer clonar e a sua aplicação. O organismo é, em seguida, colocado numa placa com antibiótico que irá matar aqueles que não incorporaram um DNA, restando apenas os organismos positivos, os que são resistentes ao antibiótico. Essa é a etapa da seleção. Os clones positivos são isolados e multiplicados em um meio de cultivo. No final do processo, o organismo expele a proteína e os cientistas procedem à purificação da substância. A purificação é a parte mais importante do processo, que pode ser feita separando a proteína por tamanho ou por carga elétrica, entre outros métodos.
Como ocorre a produção de proteína recombinante com a alga Chlamydomonas rhindaedite? Bom, a proposta para a vacina contra a malária visa impedir que os seres humanos sejam infectados ao serem picados por um mosquito que hospeda o parasita. Para evitar essa infecção, a pesquisa propõe criar anticorpos para o PFS25, que é uma proteína encontrada na superfície das células reprodutivas desse parasita da malária e que são presentes na glândula salivar do mosquito que hospeda esse mesmo parasita. Então, os anticorpos criados para essa proteína bloqueiam a maturação do parasita da malária e impedem a transmissão da doença para um hospedeiro humano. E essa alga do nosso estudo é um sistema recombinante que produz com sucesso os anticorpos para essa proteína. Nesse nosso estudo de caso, são desenvolvidas proteínas recombinantes para conseguir a expressão de antigênio do plasmódio, que é o parasita da malária. Bom, pelo primeiro passo, a gente sintetiza genes que codificam essa proteína PFS25 e que elas possuem um códon semelhante ao códon da nossa alga, sendo assim códons otimizados. Após isso, ocorre a amplificação, como dito anteriormente, é colocado um DNA em um vetor e para colocar na nossa alga, para usar esse método de transformação, faz através, os cloroplastos da nossa alga são bombardeados pelo código otimizado de PFS25. Assim, esse gene é inserido dentro da alga, que por sua vez realiza sua replicação. Os transformantes, eles são propagados em agar TAP, ou seja, o tampão, na presença de rastreadores em relação a essa presença de alga caudal FSS25. Ou seja, os que são assim rastreados são os clones positivos, que são esses que serão se multiplicados. Após ocorrer o cultivo necessário, é feita a extração da proteína e a sua purificação pela cromatografia de afinidade, no qual extraímos a nossa proteína recombinante. Enfim, em quais outras áreas pode ser usada a Chlamydomonas reinhardt? A Chlamydomonas reinhardt tem potencial para ser utilizada em diversos ramos na área da saúde, muito além da produção de vacinas. Ela é um organismo modelo para estudo científico de funcionamento celular e processos biológicos. Um dos principais atuadores optogenéticos é o CHR2, é proveniente dela. Ela produz proteínas utilizadas na produção de medicamentos por fator de crescimento endotelial vascular, tratando pacientes com enfisema pulmonar, e ainda, quando geneticamente modificadas, conseguem produzir uma proteína com anticorpos capazes de matar as células cancerígenas. Afinal, é realmente possível utilizar microalgas na área da saúde? É muito importante que sejam desenvolvidas pesquisas na área da saúde com microalgas, pois é um ramo muito promissor, já que elas apresentam grande vantagem ecológica, financeira e produtiva para a obtenção de produtos quando comparadas aos outros organismos usados atualmente, como bactérias e alguns mamíferos. O problema é que, além de ser uma área de pesquisa relativamente recente, não é um campo com tantos investimentos, por isso a importância de dar visibilidade e levar conhecimento para esses novos usos para as pessoas. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção!